Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje nós chegamos à nossa última lição, a 20ª aula desta série de estudos da Carta aos Gálatas, conhecida como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Encerramos a unidade 6, a Lei da Semeadura. Iremos abordar a essência da religião cristã, que está em Gálatas capítulo 6, do verso 11 ao verso 18. Nesta lição, o apóstolo Paulo deixa as últimas orientações para os cristãos da Galácia. Ele se despede com palavras duras, não porque não amasse aqueles irmãos, mas exatamente porque queria que a graça e a misericórdia de Deus estivessem sempre com eles. Ao terminar essa carta, ainda diante da controvérsia da marca da circuncisão, exigida pelos falsos mestres, Paulo mostra quais as marcas que realmente os gálatas precisavam ter em suas vidas. Paulo acrescenta um pós-escrito pessoal, de próprio punho, com os temas principais do evangelho cristão. Coloca-se em contraste com os judaizantes e, assim, com os dois sistemas religiosos que representam, destacando a questão vital que está em jogo. O assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas é o caminho para Deus, a questão mais importante de que tratam as religiões. Ele a encerra fazendo algumas advertências finais contra os missionários judaizantes e reafirmando a principal motivação de seu ministério. Engrandece alguns destaques dados nessa epístola como um todo, acentuando a centralidade e eficiência da cruz, e a divisão que cria entre os crentes e os homens do mundo, o evangelho praticado em separação do mundo. Em outras palavras, Paulo comenta que os seus oponentes queriam circuncidar os gálatas somente por causa de sua aparência exterior, a fim de darem a impressão de que são ortodoxos e fugirem da perseguição causada pela cruz. Até estes próprios judaizantes não guardavam a lei, ao mesmo tempo em que desejam que os outros se submetessem ao risco da circuncisão para que eles tivessem a satisfação de se gloriar na carne circuncidada. Em um contraste notável, Paulo reforça que recebe a glória somente na cruz, na qual o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, exceto ser uma nova criatura. Para aqueles que vivem por este padrão, há paz e misericórdia, pois eles são o verdadeiro povo de Deus. Paulo solicita a liberdade de mais aborrecimentos, porque o seu corpo trazia as marcas de Cristo, e essas marcas são mais relevantes. É a prova da sua salvação. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Como de costume, antes de começarmos a nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Agora chegou o momento de colocar o nosso coração na presença de Deus. Vamos clamar que o Espírito Santo ilumine mais uma vez as nossas mentes, para que possamos entender a essência da religião cristã. Que essa nova criatura, que sejamos revestidos dela e tenhamos as verdadeiras marcas de Cristo, para que a nossa vida seja cheia da graça, da misericórdia divina e que possamos glorificar o nome do nosso Deus com a nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A essência da religião cristã. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, do verso 11 ao verso 13. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar,
e agem assim somente para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Vamos analisar esses versículos. Vimos aqui uma acusação franca nos versículos 11 e 13 do capítulo 6 de Gálatas. A assinatura de Paulo em letras grandes para dar destaque ao assunto final de seus argumentos. Paulo declara abertamente: os judaizantes eram enganadores. Exigiam a circuncisão para manter uma boa posição diante da comunidade judaica. Procuram fugir da perseguição da cruz e não eram motivados por zelo à lei. Eles querem glória pessoal. Vamos comentar esses destaques. Paulo chega à parte final de sua carta. Ele escreve algumas sentenças finais com a sua própria mão. Diversas sugestões foram dadas por estudiosos acerca dessas letras grandes que ele fala. Talvez esteja se referindo às letras desajeitadas e desalinhadas de um principiante, pois Paulo não era um escriba de profissão. Estava provavelmente acostumado a escrever mais em hebraico do que em grego. Ou talvez essas letras grandes fossem devido aos problemas de visão que ele tinha. Provavelmente a qual nós falamos da enfermidade física, lá no capítulo 4. Mas a maioria dos estudiosos acha que ele usou essas letras grandes deliberadamente, por uma questão de destaque, para chamar a atenção e despertar os leitores. O que o Paulo está enfatizando com essas letras grandes? Ele fala da insinceridade dos judaizantes. Ele acusa francamente os judaizantes de concentrar-se nas coisas exteriores, a circuncisão, como uma ordenança importante e central, insistindo que sem ela ninguém poderia ser salvo. O cristianismo não é fundamentalmente uma religião de cerimônias externas, mas algo interior e espiritual, algo do coração. Assim, os judaizantes negavam que a salvação era somente pela fé. E por fazerem isso, querem se mostrar e se gloriar. Quero chamar a atenção aqui que hoje em dia nós observamos que o mesmo erro continua sendo cometido por aqueles que dão mais importância, uma importância exagerada, ao batismo e ensinam a doutrina da regeneração batismal. O batismo é importante, sim, assim como a circuncisão é importante. Cristo deu o batismo, assim como Deus deu a circuncisão a Abraão. O batismo é um sinal da membresia na aliança, como a circuncisão foi no passado. Mas tanto o batismo quanto a circuncisão, por maiores verdades espirituais que sejam, não passam de atos exteriores e físicos. Entendam isso. A circuncisão, por maiores verdades espirituais que sejam, não passam de atos exteriores e físicos. Agora, voltando ao texto, vimos mais seriamente Paulo acusar os judaizantes de procurar fugir da perseguição ocasionada pela cruz. Tinham medo de serem perseguidos por causa da cruz. Era esse o único motivo, e indica claramente que eram cristãos judeus. A perseguição provinha dos colegas judeus, de quem esperavam compensação pelo sucesso de colocar os convertidos pagãos debaixo da lei judaica. A cruz não dá chance de acordos. A insinceridade dos judaizantes é ainda mais exposta por não guardarem a lei, não exigirem dos gálatas que guardassem toda a lei. Tomava um único item e uma questão externa por sinal, dando prova de que eles não eram motivados por o zelo da lei. Eles esperavam ganhar crédito, trazendo os gentios e colocando-os debaixo da lei como um sistema, forçando-os a aceitarem a circuncisão. Eles se gloriavam nesse sinal da carne de seus convertidos. Agora, prosseguindo o nosso estudo, vamos ver mais alguns versos. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, do verso 14 ao verso 16. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está circuncidado para mim e eu estou circuncidado para o mundo.
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vamos analisar esses versos. Vimos aqui no versículo 14 a 16 do capítulo 6 de Gálatas a glória de Jesus Cristo. Paulo confessa sua repulsa em gloriar-se em qualquer coisa, exceto na cruz. E afirma: a cruz revolucionou a sua vida. Só uma coisa tem valor: ser uma nova criatura. Viver e andar pelo Espírito, cumprindo as leis divinas, participando da paz e misericórdia sobre o Israel de Deus. Um novo nome para a Igreja Cristã. Vou explicar um pouco mais detalhado esses tópicos que eu coloquei aqui. Paulo confessa sua repulsa em gloriar-se, mas ele tem uma maravilhosa razão para gloriar-se na cruz de Cristo, pois foi ela que revolucionou sua vida. Seu homem interior morreu com Cristo, em consequência o mundo. Esse mundo que representa sua vida de pecado desenfreado, a sua herança judaica, a circuncisão e uma justiça equivocada dos fariseus, que era a verdade que ele vivia, essa verdade desmedida e tremenda. Isso tudo foi vencido. Ele era escravo do mundo e o mundo era o seu senhor absoluto. Mas pela morte de Cristo na cruz, essa escravidão acabou para sempre. Paulo demonstra que o que realmente importa não era se a pessoa foi circuncidada ou não, mas se ela nasceu de novo e se agora é uma nova criatura. A circuncisão era, assim como o batismo, um sinal exterior e um selo disso, dessa mudança. A circuncisão do corpo simboliza a circuncisão do coração. Semelhantemente, o batismo com as águas simboliza o batismo do Espírito Santo. É uma tragédia lamentável que as pessoas se confundam tanto em sua maneira de pensar a ponto de substituir a coisa pelo sinal, engrandecendo uma cerimônia física às grandes e trabalhosas mudanças de coração, e fazendo da circuncisão ou do batismo um meio de salvação em vez da nova criação. A circuncisão e o batismo são da carne, cerimônias externas e visíveis realizadas por pessoas. A nova criação é o nascimento do Espírito. É um milagre interior e invisível realizado por Deus. Ao repetir esse erro hoje em dia, rebaixamos uma religião do coração a uma exibição superficial e exterior. E Deus tem repetidas vezes enviado seus mensageiros para reprovar e reclamar para que tenhamos uma religião espiritual e interior. Paulo repete sua convicção evidente de que em Cristo o orgulho dos judeus pela circuncisão e o orgulho dos gentios pela incircuncisão não tem valor algum. Este tipo de orgulho é totalmente inútil em termos de salvação. Só uma coisa tem valor: ser uma nova criatura. Esse é o maior milagre que o ser humano pode alcançar, o milagre da nova criação. Pelo poder da cruz, Deus cria um novo homem. Paulo deixa claro também que o novo homem tem de viver e andar na vontade de Deus, viver de acordo com a reta medida, pela ação do Espírito Santo. A paz e a misericórdia está sobre o povo de Deus e sobre a Igreja de Cristo que vive conforme a vontade de Deus. Isso é uma promessa que acalenta a nossa alma, é uma bênção especial. A essência da religião, ela é divina. A cruz que faz o mundo ficar com raiva, que incita a perseguir aqueles que a pregam, é a cruz que nos diz algumas verdades, essas verdades desagradáveis acerca de nós mesmos, que nós somos pecadores, que estamos debaixo da maldição da lei de Deus e não podemos nos salvar por nós mesmos. Mais uma vez eu digo que todos nós temos ideias exageradas a nosso respeito, especialmente no que se refere à justiça própria, até que nós visitemos um lugar chamado Calvário. É lá, ao pé da cruz, que voltamos ao nosso tamanho normal. As pessoas sofrem com a humilhação de se verem como Deus as vê, como elas realmente são. Preferem as suas confortáveis ilusões, por isso evitam a cruz.
Mas, na verdade, não podemos nos gloriar em nós mesmos e na cruz ao mesmo tempo. Só quando nos humilhamos e nos reconhecemos como pecadores que merecem o inferno, deixamos de nos gloriar em nós mesmos. Depois que nos vemos como pecadores e ao Cristo crucificado em nosso lugar, não nos importamos mais com o que o mundo pensa ou diz de nós ou faz de nós. A Igreja cristã desfruta de uma continuidade direta com o povo de Deus no Antigo Testamento. Aqueles que estão em Cristo hoje são a verdadeira circuncisão, descendente de Abraão e o Israel de Deus. O povo de Deus tem uma conformidade com as Escrituras. Nela ela deve andar e continuar se avaliando, se julgando, reformular a sua vida pautada nas Escrituras. Quando andamos em conformidade com essa regra, com os padrões bíblicos, podemos experimentar a paz e a unidade entre os nossos irmãos na igreja, como membros da Igreja de Cristo, e desfrutar da misericórdia divina. Mas quando a igreja se afasta das regras, dessas regras que foi dada por Deus, fica improvável desfrutar da misericórdia e da paz de Deus. Vamos agora passar para os 2 versículos finais da Epístola aos Gálatas. Vamos ler. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, do verso 17 ao verso 18. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos analisar esses 2 versículos. Nós vimos aqui as marcas de Cristo, que está no versículo 17 e 18 do capítulo 6 de Gálatas. Paulo finaliza suas argumentações. Ninguém questiona a minha autoridade. Tenho marcas que provam que pertenço a Cristo. Paulo finaliza sua carta demonstrando a autêntica característica do Evangelho, a graça de nosso Senhor Jesus, e Paulo levava as marcas de Jesus em seu corpo e a graça de Jesus em seu espírito. Vou falar um pouco sobre isso. Nós podemos observar que Paulo se consumia a serviço de Cristo e, em essência, pede que no futuro ele seja poupado dos insultos e embaraços de que era alvo dos seus opositores. A justificação para pedir isso é que ele trazia as marcas em seu corpo por amor a Cristo. E essas marcas provam que ele pertence a Cristo. Assim que ninguém mais questione a sua autoridade, a sua devoção a Cristo, as marcas da perseguição que havia em seu corpo, essa cicatriz sofrida pelo amor ao Senhor Jesus, falavam mais do que as marcas corporais da circuncisão que os judaizantes amavam impor sobre os outros como prova do seu zelo. Suas marcas eram um distintivo. Elas o marcavam como um escravo em ação, e não simplesmente em palavras, mas ele as usava como uma identificação com alegria. A marca exterior tem valor quando corresponde à condição interior. Tornam-se marcas do caráter e se revelam em ações. São as marcas mais importantes na vida do ser humano. E, por fim, Paulo impetra a bênção apostólica. Estas não são palavras gratuitas, mas oração sincera. Ninguém sabia melhor que Paulo que os gálatas precisavam dessa graça em cada momento da vida. Eles a possuíam no espírito. A graça resume a mensagem da epístola como um todo. Essa graça que liberta, que nos justifica e santifica, através da nossa fé depositada em Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! O final da carta de Paulo é uma espécie de recapitulação do que ele fez em todo o seu conteúdo. Ele frisou com letras garrafais que a obra de Cristo na cruz é o centro da fé. É daí que extraímos as marcas do Evangelho: perseguição, glória e vida eterna. Essa nova vida em Cristo. Assim, se queremos viver essa mensagem de Gálatas de maneira autêntica, devemos ter em nossa vida esses sinais. Vamos lá, queridos. Vamos praticar essa palavra. Vamos agora às nossas considerações finais. Cristo é o centro do Evangelho. A morte de Cristo na cruz, como caminho para a salvação, é o auge da revelação de Deus, e a obra redentora de Cristo Jesus deve ser o centro da mensagem e da vida da igreja.
e deve ser a nossa glória. A única função da fé é unir-nos a Cristo, em quem recebemos a justificação, a adoção e dom do Espírito. A Igreja é a família da fé. A fé é a marca principal dos filhos de Deus. Somos uma família de crentes e a fé é o fator que nos une com o povo de Deus de todos os lugares e épocas. A liberdade que Cristo nos libertou não é licenciosa. Fomos libertos da escravidão da lei, mas cumprimos a lei, amando-nos e servindo-nos uns aos outros. A vida cristã é vivida pela graça de Cristo, e essa graça expressa-se através de seus apóstolos que nos ensina, através da sua cruz que nos salva e através de seu Espírito que nos santifica. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje e também os estudos da Epístola aos Gálatas. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela conclusão dos nossos estudos da Epístola aos Gálatas. Ajuda-nos a viver o que aprendemos, Senhor. Que a sua graça nos ajude a desfrutar da liberdade que Cristo conquistou por nós, a desenvolver a santidade pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que a comunhão e o amor sejam praticados em nossos relacionamentos, para que verdadeiramente possamos mostrar ao Senhor e ao mundo que Cristo reina em nossas vidas. Que sejamos testemunhas vivas da graça, da misericórdia do Senhor, que nos salvou e nos libertou e transformou para vivermos em plenitude, para vivermos na plenitude da graça. Muito obrigada, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós nos despedimos agora. Eu agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos vocês. Até a próxima semana, com a nossa primeira aula de um novo livro da Bíblia a ser estudado. Isso se assim Deus nos permitir. Até lá.